Fala galera, tudo bem? A gente começa agora a parte 3 de bioquímica. A gente vai trabalhar os lipídios. Lembra que nós começamos por água e sais minerais, as substâncias inorgânicas necessárias para que a gente possa ter uma promoção de reações de maneira estável. Daí estudamos os carboidratos, né? Sempre dando uma ênfase ao aspecto químico das moléculas. O meu interesse como químico é mostrar, desnudar essa parte das reações químicas e o que é importante numa prova de concurso em química dessa parte aí. Porque lembra que a gente está numa fronteira, né? A bioquímica, né? A parte que interessa aos biólogos e a parte que interessa aos químicos. E como essas áreas elas interagem de maneira muito harmônica para entender a estrutura dos complexo que a gente chama de vida. Tá? Então, é muito importante a gente entender cada um dos passos. Lembra que a gente começa com água, sais minerais, daí carboidratos, daí lipídios. Daí a gente vai passar para vitaminas, a gente vai ter que estudar, tá? Daí a gente vai dar uma olhada em ácidos nucleicos e proteínas, sempre com aspecto, com olhar químico para essas moléculas. E isso complementa aquelas funções iniciais lá da química orgânica, lembra? Que a gente estudou os hidrocarbonetos, as funções oxigenadas, as funções nitrogenadas. Agora eu estou pegando o quê? A junção dessas informações e criando moléculas complexas para vocês, tá bom? A aula de hoje, lipídios, né? Bioquímica, parte 3. Vamos embora? Olha só. Lipídio. Primeira origem, lipos, gordura, ídion, de natureza. Então, lipídios de natureza gordurosa. Tá? Lembra que em um lipídio eu vou ter a presença CHO, o que caracteriza uma molécula orgânica, tá certo? Ácidos graxos são ácidos em que eu tenho 10 ou mais carbonos em sua cadeia, e por ser ácido, eu vou ter lá a carboxila, ó, e eu vou ter também um grupamento álcool. Sim, porque quando você pensa em lipídio, você vai pensar num éster, como a gente vai ver a estrutura um pouquinho mais lá na frente. Tá? Os lipídios, eles são hidrófobos, eles têm medo de água. Tá? São insolúveis, portanto, em água. Tá? E são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, acetona, éter, clorofórmio e assim por diante. São divididos em glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides. Tá? Os lipídios eles têm função energética, têm função estrutural. Tá? Lembrando que a função energética primária é dos carboidratos. O corpo, na ausência dos carboidratos, ele vai buscar imediatamente o quê? Os lipídios. Então, sim, função energética, tá? Mas aí a gente já vai ver também função estrutural e outros que tais, que são importantes dessa classe de substâncias. Eu gostaria de começar quimicamente falando a vocês, que é um cuidado que vocês têm que ter. Lembra que os carboidratos são polissacarídeos, são formados por monômeros, que são os monossacarídeos, que são ligados ad infinitum com ligações glicosídicas e perda d'água, tá certo? Então, são polímeros de condensação. Eles se juntam, liberam água, se juntam, liberam água, se juntam, liberam água, formando uma macromolécula polimérica. Já os lipídios, eles são macromoléculas, mas eles não são formados por monômeros, tá? São ésteres de cadeias muito grandes, mas não são polímeros. Quimicamente falando, você tem que ter cuidado com isso, tá? Os lipídios não são polímeros, são macromoléculas, são moléculas grandes, mas sua natureza não é polimérica, tá? Não esquece disso. Os carboidratos são poliméricos, os lipídios não são poliméricos. Presta atenção. Olha só. Como a divisão deles está em glicerídeos, cerídeos, fosfolipídios e esteroides, nós vamos ater nosso estudo a essa divisão e a importância de cada um, sempre sobre o aspecto químico, tá certo? Ó, lipídios, eu tenho um método de lipoaspiração e retirada de quê? Da gordura. Eu vou aspirar a gordura. Ó, um tecido aqui ó, adiposo, olha aqui a canaleta que vai simplesmente sugar essa gordura. Tá?
a tão famosa técnica de lipoaspiração. Lá na biologia, o professor vai dar uma aula maravilhosa para vocês sobre isso, tá? Como a nossa aula aqui é de natureza mais química, a gente quer entender a estruturação molecular. Então, continuemos. Olha só, os glicerídeos, formado por glicerol. Glicerol é um álcool, gente. Olha ele aqui, ó. É o propano, triol. Glicerol, ele é um triálcool, ó. Carbono, hidroxila, hidroxila, hidroxila. Ele é o propanotriol, ok? O propanotriol, ou glicerol, tá? Ele vai reagir com ácidos carboxílicos, ó. Ó a carboxila aqui, ó. Ó a carboxila aqui, ó. Olha a carboxila aqui, ó. Ácidos graxos significa que nessa cadeia aqui, ó, eu tenho vários átomos de carbono, de 11 para mais, tá? Isso aqui se liga com isso aqui, ó. Sai essa hidroxila, sai esse hidrogênio. Vai formar o quê? Água. De novo, sai essa hidroxila, sai esse hidrogênio, ó. Formar a segunda água. De novo, sai essa hidroxila, ó, sai esse hidrogênio. Vou formar 3 águas e eles se agrupam, formando uma macromolécula, que é uma gordura ou óleo. Isso aqui é um triacilglicerol, tá certo? Os ácidos graxos juntando com glicerol. Agora, presta atenção que isso aqui é um éster. Concorda comigo? Ó, vê se você não consegue enxergar aqui o éster. Ó. C dupla O, OC. C dupla O, OC. C dupla O, OC. Isso aqui é um triéster, tá? Nasceu de quê? Da reação de álcool com ácido carboxílico. Então, tu tens aqui um triéster, tudo bem? Então, na hora em que a gente faz isso, a gente está entrando na classe dos lipídios, formando o quê? Macromoléculas, mas veja que são moléculas que têm início, meio e fim bem marcados. Por isso que não polímeros, tá certo? E veja que foi reação de quem com quem? Ácido carboxílico com álcool, tá? Lembrando, se o ácido carboxílico tiver uma carboxila e o álcool tiver um hidroxila, eu formo um monoéster. Se o álcool tiver 2 hidroxilas, eu posso formar um diéster. Se o álcool tiver 3 hidroxilas, eu posso formar um triéster. No caso, essa reação aqui posta forma um triéster, que é o triacilglicerol. Dependendo da quantidade de carbonos que eu tenho aqui, ó, eu posso formar diferentes tipos de lipídios, ok? Então, é isso que nós vamos estudar, tá bom? Olha só. Os glicerídeos são divididos em óleos, tá? E em gorduras. Quando eles são chamados óleos, quando eles têm a característica de um óleo, tá? Eles têm origem vegetal, normalmente. São líquidos na temperatura ambiente, têm função energética, protetora e impermeabilizante. Já quando eles estão na forma de gordura, eles têm origem animal. São sólidos na temperatura ambiente, lembrando que são sólidos graxosos, tá? Olha o aspecto aqui, ó. Tem aspecto de graxa, tá? Sim, tem função energética e isolante térmica. Lembra que o óleo tem função de impermeabilizar, tá certo? Já as gorduras, eles têm função de isolamento térmico, tá? Uma pessoa que tem uma capa adiposa maior, ou seja, uma pessoa com sobrepeso, ela vai ter menos necessidade de roupa no caso do frio, tá certo? Porque a gordura interna será usada pelo corpo como isolante térmico, evitando a troca de calor, tá? O que isso não significa que seja bom, viu, gente? Mas sim, tem essa função. Olha só. Continua. Olha só, eu posso ter eles de forma incômoda, né? Aqui, ó, os óleos têm a função de quê? De impermeabilização. Concorda? Aqui, ó, aguentar o frio. Aí eu tenho o quê? As gorduras, tá certo? Mas olha, eu posso ter os adenomas sebáceos, né? Formação de acne, olha só, olha o que é que vai acontecer. Aqui ficou meio chato, ele vai ter uma função que não é uma função boa para a gente. Claro, nem tudo é muito bom, nem tudo é muito ruim. Depende de onde a gente esteja utilizando, tá? Mas olha só, aqui, uma questãozinha dessa em concurso é muito boa, né? Nos patos, aqui eles estão nadando. O que é que está acontecendo aí? Eles têm uma função o quê? Protetora, mas protetora em que sentido? Impermeabilização.
Concorda? Senão os pastos iam ficar pesados. As penas devem ser impermeabilizadas. Já aqui, ó, eu tenho que protegê-lo do frio. Então, eu tenho uma função aí de quê? Isolante térmico. Ok? Então, lembra disso. Olha só. Os glicerídeos, tá? Eles podem ser gorduras insaturadas, são aquelas gorduras que têm ligação dupla, ó, tá? E eles podem ser gorduras saturadas, só tem ligação simples na cadeia, a exceção é só da carboxila, tá? Veja que as cadeias, elas são diferentes. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para explicar para vocês o nosso projeto SEDUC Magistério, conhecimentos específicos para o cargo de professor focado em Química. É isso mesmo, nós aqui da La Concursos, nós elaboramos uma isolada, essa isolada top de linha que vai atender o seu concurso com certeza. Clique lá.